Existem coisas belas e existem coisas feias. Hoje, parece errado dizer isso. Parece errado dizer que existem padrões e que a gente pode medir objetivamente o que é belo e o que não é. Hoje, parece errado dizer que a beleza importa. Vivemos hoje em um tipo de relativismo estético, onde as nossas opiniões pessoais têm valor absoluto. Isso não quer dizer que não existam coisas, sim, de elemento pessoal, de caráter íntimo, mas que quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos determinados elementos que nós podemos concordar que existem e que funcionam convencionalmente. Quando eu olho para uma obra de arte, por exemplo, eu posso achar ela feia. Isso às vezes soa até como uma ofensa moral para algumas pessoas, quando na realidade há sim maneiras objetivas de medir a qualidade daquela obra. O que me parece é que, assim, hoje, para não ofender uns aos outros, a gente aceitou que tudo pode ser verdadeiro, tudo é relativizado. Qual foi a consequência disso? Dos últimos anos, talvez do último século para cá, em decorrência disso, nós paramos de educar a nossa sensibilidade estética. Agora, a gente vai fazer um breve exercício, muito simples, mas profundo. A beleza nos chama, ela nos atrai para si. Ela definitivamente não se esgota rápido e ela exige a nossa atenção. Então, o que é afinal a beleza? A beleza é um fim em si mesmo. Quando ela exige a nossa atenção, nós temos o exercício da contemplação e nos conectamos com ela. Então, quando nós vamos fazer uma trilha e podemos olhar a natureza, ou escutamos uma música, ou percebemos uma arte, uma obra de arte, arquitetura, enfim. Quando nós vamos fazer uma trilha, por exemplo, e observamos a natureza, a gente vê uma cachoeira, uma cascata, um canyon, seja lá, você simplesmente para e observa e exerce seu poder contemplativo. Nesse momento, você simplesmente está olhando. Você não quer nada em troca. Você simplesmente para e observa. Porque a beleza não é utilitária. Nesse sentido, você para e observa simplesmente porque ela é bela. Simplesmente porque é belo. A mesma coisa é quando a gente escuta uma música e, de algum modo, a gente percebe que aquela música está conectando com alguma realidade humana, que não é apenas nossa realidade, mas é humana de maneira geral. Quando nós observamos uma obra de arte, por sua vez, a gente chega normalmente nas mesmas reflexões. E a gente vê um rosto humano, por exemplo, numa arte moderna, e a gente olha aquelas características pessoais que são intrinsecamente humanas. A raiva, o choro, a alegria. E quando a gente percebe, por exemplo, até mesmo na arquitetura, agora eu vou dar um exemplo, mas é só um exemplo mesmo, as igrejas católicas, principalmente as igrejas construídas na Idade Média, como as góticas, por exemplo. Nós percebemos que ela está se comunicando com a gente, independente da gente ser católico ou não. Ela se comunica com a nossa expressão humana. Isso porque a beleza nos chama para algo mais profundo. Agora a gente chegou no ponto central do vídeo, onde eu vou argumentar por que eu acho que a beleza importa. E eu vou fazer isso através de 3 pontos chaves. O primeiro deles é a beleza como exercício. E por que como exercício? Porque aqui, embora eu tenha dito que a beleza não é utilitária, em última instância ela não é, aqui ela exerce uma pequena função cognitiva. O exercício da gente aprender a olhar, sim, a observar. Atualmente, no meio da cidade, a gente encontra lixo, a gente tem desenvolvimento urbano e conurbações urbanas
que são verdadeiros aglomerados estranhos, sabe? Com várias casas de tipo de arquitetura diferentes, nada planejado. Então, de maneira geral, é feio. Vamos lá. O que acontece é que a gente se habitua com isso, nós nos habituamos com isso e isso parece normal. Quando nós começamos a apreciar a beleza, nós educamos o nosso olhar para perceber aquilo que existe de belo. E para mim, não é estranho pensar que o primeiro sintoma de alguém que está adoecendo psiquicamente é o fato dessa pessoa ser extremamente desorganizada. E aqui, eu não estou falando daquela bagunça que a gente deixa no nosso quarto, sabe? Daquele dia que a gente deixou de limpar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, assim, da pessoa que deixa as coisas sujas completamente. Você sabe do que eu estou falando. Esse é um dos primeiros sintomas de alguém que está adoecendo. De modo que o sintoma contrário de alguém que é minimamente saudável é deixar o espaço que ela vive, o espaço que a gente vive, minimamente organizado. Então aqui, a beleza tem uma função organizacional também, porque ela exercita o nosso olhar. Quando a gente chega no nosso quarto, a gente quer minimamente que o espaço esteja conveniente para que nós possamos usar, assim como a nossa casa. Esse é o exercício que nós temos quando nós observamos a natureza ou nós observamos obra de arte, quando nós observamos o belo. Ela também exercita a nossa audição. Quando a gente aprecia algo que é belo, como o som dos passarinhos, como o barulho da cachoeira, ou como uma bela música, nós podemos contemplar aquilo. Isso, da mesma maneira, educa os nossos ouvidos, para que a gente possa perceber aquilo que não é legal e aquilo que é legal. Quando nós percebemos isso, nós normalmente acabamos nos direcionando para aquilo que é melhor. Isso traz, a longo prazo, bem-estar. E o terceiro exercício que ela faz é educar o nosso sentir. Esse talvez seja o mais importante, né? Porque o sentir, ele vai explorar todos os outros sentidos. Mas o sentir é a profunda percepção. Então, isso aprimora a nossa percepção. E a gente vai perceber aquilo que é bom pra gente, aquilo que nos deixa feliz e aquilo que não nos deixa. Principalmente hoje, a gente vivendo desse jeito mais acelerado, é mais fácil a gente passar por algumas experiências de uma maneira completamente passiva. E a gente nem percebe que determinadas experiências não estão mais nos deixando felizes. Quando a gente passa a exercitar a contemplação da beleza e nos conectar com ela, a gente aprimora o nosso sentir e começa a se relacionar com aquilo que é belo. Quando a gente faz esse exercício de contemplação, por exemplo, observando a natureza, observando as árvores, e às vezes elas parecem tão estáticas e com formatos completamente diferentes, o que acontece? Se você perceber, é um tipo de recolhimento. É um recolhimento, um silêncio, um recolhimento silencioso. Esse breve momento, mesmo que ele seja muito curto, ele tem um profundo poder, porque você percebe esse bem-estar, esse silêncio que te reconecta contigo mesmo e faz você sentir que foi de lá que você veio. E de uma perspectiva evolutiva, isso faz total sentido, porque foi de lá mesmo que nós viemos, foi daqui que nós viemos. Vamos lembrar que os aglomerados urbanos são um fenômeno super raro, talvez ali de 200 anos para trás, de 200 anos para agora, né? Então, ela tem essa intencionalidade. Ela também nos diminui do estímulo constante. Esse mesmo momento, ele tem todos esses elementos. Então, ele nos recolhe, nos silencia e nos tira desse estímulo. Tudo isso faz a gente se conectar com nós mesmos. A beleza também é contrária ao consumo. Isso é muito interessante. Eu usei bastante os exemplos da natureza. E a natureza não pede pressa, não pede clique e não pede também compra, não pede posse, sabe? Mas para muitos de nós que vivemos na cidade, a gente pode pensar de uma maneira mais simples. Quando a gente está mais impulsivo, mais acelerado, mais ansioso, a nossa vontade de comprar, de consumir fast food, por exemplo, ou de scrollar a tela do celular é muito maior. A nossa vontade de consumir é maior. Mas mesmo na cidade, a gente pode ter a experiência de ir no museu e ver umas obras de arte, ou nós podemos apreciar uma boa música, mesmo no celular,
E quando a gente faz esse exercício, é muito fácil perceber que essa tendência tende a diminuir, porque esse exercício não pede essa posse, não pede para que nós a compremos, para que nós a tenhamos para nós. É simplesmente um momento, um breve momento silencioso, que não pede clique. Esse exercício é muito importante e diminui a longo prazo o nosso consumo. Se tu chegou até aqui, é bem provável que tu esteja aberto para ouvir tudo que eu tenho para dizer. E muito obrigado por isso, porque agora eu vou dar um argumento espiritual em favor da beleza. E, embora eu seja uma pessoa religiosa, isso não é sobre religião, eu garanto. Isso é meramente sobre a estrutura da experiência humana. E eu dei esse nome porque isso vai falar um pouco mais sobre a nossa psique, a parte mais profunda da nossa mente. A experiência da, da beleza é algo transcendental. Isso porque ela nos afasta do nosso centro, sabe? Nos tira desse centramento, dessa visão autocentrada. No momento de profunda contemplação e observação, nós nos conectamos com o todo. E a natureza nos dá de presente essa lembrança de que o mundo não está aqui para nos servir e que nós somos só parte dele. Quando nós chegamos nesse ponto de observação e contemplação, vai ser muito fácil a gente se sentir conectado com ele e perceber o silêncio, o cantarolar dos pássaros e o vazio entre as coisas. Nesse momento, a gente se conecta com o divino. E se isso soa muito religioso para você, vamos só pensar que mesmo o Big Bang, ele era uma concentração da energia, certo? E o processo de Big Bang foi só a expansão disso, que resultou na vida complexa, que é a vida que chegou até agora. E tudo influencia em tudo, isso a ciência comprova hoje. Então, é só um momento da gente lembrar que as coisas estão conectadas, que nós fazemos parte desse todo. No momento que a gente chega aí, nós nos separamos dessa visão autocentrada. E isso pode gerar um profundo contentamento, uma profunda alegria mesmo, tranquila, não é euforia. Essa alegria tranquila nos pode fazer gerar um sentimento de reverência a tudo isso, um agradecimento. Eu não gosto muito de usar a palavra gratidão porque talvez ela tenha ficado um pouco banalizada, mas ela é uma boa palavra para esse momento. É basicamente isso que a gente sente. Hoje nós perdemos o contato com a beleza. Isso parece até óbvio agora, talvez essa altura do vídeo você já tenha percebido. Isso porque a indústria cultural controla a nossa atenção. Ela fica puxando a nossa atenção o tempo todo, porque ela quer nos vender coisas e controlar aquilo que a gente vai pensar. Para fazer isso, ela tem algumas artimanhas. Uma das coisas que ela faz é nos chocar, nos trazer aquilo que é absurdo. E olha só, quando se trata, por exemplo, de filmes, eu mesmo acho muito divertido filmes que tratam coisas absurdas, sabe? Depois de um dia de trabalho ou um momento assim de reunir os amigos, esses filmes são muito legais, eu gosto de ver. Mas ele não me engrandece enquanto ser humano, ele não me traz algo que possa me fazer me conectar com o todo, com as pessoas em minha volta e tudo mais. Então é um momento de diversão que se encerra depois que o filme termina. Isso porque ele é colocado pelo excesso da informação e pela tentativa de controlar a minha atenção ali. Isso não é só em filme, a gente pode ver isso em todo lugar. Se a gente for andar por uma cidade hoje, olha como isso é importante. Nós somos animais, basicamente, certo? Animais humanos, que transitamos, saímos da natureza e fomos para as cidades. Hoje, a cidade é o lugar que a gente mais vê. E ela também bombardeia a gente de informação e de propaganda. Então, as ruas são feias, o ambiente que a gente mora às vezes não é tão legal, mesmo que você seja uma pessoa assim, classe média, não necessariamente você mora no lugar mais legal. Isso porque justamente a gente perdeu a qualidade de observar esteticamente as coisas, de fazer essa crítica ao nosso próprio olhar. Então, as cidades também foram se tornando cada vez mais funcionais. Então, a gente passa o nosso dia inteiro ali sendo bombardeado por essa informação e por aquilo que é feio, vai. E agora, até mesmo a arte hoje é
publicidade. Na boa, é publicidade. E aqui eu proponho um exercício bem simples para você perceber o que eu estou falando. Você pode pegar uma obra de arte antiga e observar ela. Depois, uma semana, um mês depois, você volta e você observa de novo. Você vai perceber que tem mais coisas para olhar. E você vai querer continuar prestando atenção e sendo tocado por aquela obra. Se você fizer isso com uma obra de arte atual, contemporânea, depois da primeira vez que você viu, não tem mais nada para ver. Você pode voltar lá depois de uma semana ou um mês e perceber isso. Porque ela não é feita para te tocar e para você se engrandecer. Ela é feita para vender alguma coisa para você. Ela é feita para ser consumida. Agora você deve imaginar que existem coisas sim que são verdadeiras e existem coisas que são falsas. Basta observar. E a beleza é uma delas, ela é verdadeira. Sem treinar a nossa sensibilidade, pode ser que a gente não se agrade por isso no primeiro momento, mas eu garanto que se a gente treinar, a gente vai perceber a beleza nas coisas. E ela é verdadeira porque ela perdura, ela é feita para perdurar ao longo do tempo. Porque ela fala sobre o todo e fala sobre nós mesmos. Basta pegar o exemplo que eu falei da obra de arte. As obras de artes gregas, renascentistas, as obras de arte da Idade Média e até a Idade Moderna continuam fazendo sentido porque elas falam sobre o todo e sobre nós mesmos. Ao mesmo tempo, algumas obras de arte feitas recentemente a gente já nem lembra, porque elas foram feitas para serem vendidas, para serem consumidas. O belo resiste ao longo do tempo, porque ele aponta para a nossa natureza humana. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você pode continuar essa reflexão aí nos comentários, colocando os pontos que eu esqueci de falar, aquilo que você não concorda, aquilo que você concordou e de repente aquilo que você não curtiu muito. Se você achou legal o formato, clica no gostei e coloca aí nos comentários se você chegou até aqui. A beleza importa. Não esquece de mandar só para aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar com isso. Obrigado.